nessa aula, seguiremos estudando sobre o uso de e-mails no mundo corporativo. Vamos aprender algumas estratégias para redigir o corpo do e-mail, isto é, a mensagem que se quer comunicar. Começarei falando sobre a concisão, que é uma grande aliada na clareza de textos, cujo propósito maior seja informar. A ideia central da concisão é menos é mais. No entanto, é preciso entender o que esse menos compreende. Não é para informar menos, mas sim informar de modo adequado e preciso. Então, é menos o quê? Basicamente, dois aspectos. Menos palavras para explicar algo que uma palavra apenas já o faria e menos detalhes, escrevendo apenas o que realmente importa. Tratando do primeiro aspecto, é indispensável escrever com exatidão e, para isso, é preciso escolher o vocábulo certo, a palavra mais adequada para nomear ou descrever aquilo que você quer comunicar. É o que chamamos precisão ou propriedade vocabular. Assim, prefira palavras mais específicas ao invés de termos genéricos, pois, ao se adaptarem a diferentes situações, podem dificultar a compreensão do leitor. Observe estes casos. Fazer economia na USP? Não, prefira cursar economia na USP. Fazer o uso de seus direitos de consumidor? Opte por exercer seus direitos. Veja outro caso. O coordenador deve dizer a função de cada subordinado no projeto. Opa! O verbo dizer aqui significa exatamente o quê? Designar? Aconselhar? Sugerir? Para essa redação, o verbo dizer precisaria de muitos complementos para esclarecer o sentido da frase. Então, é melhor escrever, por exemplo, o coordenador deve designar a função de cada subordinado no projeto, ou o coordenador deve sugerir a função de cada subordinado no projeto. Além disso, quando se trata de preferir palavras específicas, temos aí a ocasião perfeita para o uso de um jargão técnico. Lembra que eu já expliquei? O jargão, quando empregado entre os profissionais de uma mesma área, certamente será compreendido, descartando ainda a necessidade de explicações adicionais. É a exatidão da terminologia. Mas atenção, não confunda precisão com preciosismo. Preciosismo é aquele famoso querer falar difícil, sabe? Pomposo, meio pedante até, e que já vimos que não tem nada a ver com a proposta de desburocratização da linguagem. Talvez agora você esteja pensando, como faço para saber qual palavra utilizar? Onde eu descubro essas palavras específicas? O conselho é simples. Leia, leia, leia. A leitura é a nossa grande aliada. Acostume-se também a consultar um bom dicionário sempre que tiver dúvidas sobre o sentido de um vocábulo ou quando quiser achar um sinônimo mais apropriado para explicar o que você esteja escrevendo. Agora, quando se trata de escrever com menos detalhes, é preciso analisar de qual detalhe falamos. Afinal, um detalhe é uma ideia suplementar, certo? Para decidir se tal ideia deve constar do seu texto ou não, você deve responder a essas duas questões. Esse detalhe é pertinente? Caso seja, ele é relevante? Pois bem, se o detalhe passar por essas duas peneiras, ele permanece em seu texto. Caso contrário, delete-o imediatamente. Bom, uma vez que os detalhes já tenham sido filtrados, há um modo mais sucinto de organizá-los numa frase. Sempre que possível, use o ponto final ao invés da vírgula, ou seja, evite incluir esses detalhes como intercalações no seu texto. Opte por frases mais curtas. E para finalizar, uma dica bastante valiosa: opte sempre pela ordem direta da frase, que em português é a chamada SVC, sujeito mais verbo mais complemento. Por exemplo, prefira esta construção de frase: as filiais entregaram relatório anual, em que as filiais é o sujeito, entregaram é o verbo e o relatório anual é o complemento. Ao invés desta, o relatório anual as filiais entregaram, em que se começa pelo complemento e termina-se com o verbo. Uma dica: pense no verbo como o centro de sua frase para ordenar os outros termos. Então é isso. Por aqui terminamos nossa 6ª videoaula.